Olá, mente brilhante, eu sou Cleidilaine Brito, do CCB Redação Enem, e posso ajudar você a aumentar a nota da sua redação para mais de 900 em apenas 5 meses. E eu já vou convidar você a curtir esse vídeo e se inscrever aqui no meu canal. E para você que já é inscrito, um grande beijo! E eu vou convidar você agora a assistir a aula sobre texto dissertativo argumentativo e tirar as suas dúvidas sobre o que é o texto dissertativo argumentativo. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Vamos lá? Bom, pessoal, nós vamos falar sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, vamos diferenciar o que é o texto dissertativo argumentativo. Então, é um gênero discursivo muito comum em provas de concursos, Enem e vestibular. Trata-se de uma produção em que o autor defende seu ponto de vista por meio de argumentos. O objetivo desse tipo de texto é você apresentar uma tese, argumentos, né? A finalidade desse texto é persuadir, convencer seu interlocutor de sua opinião, ou mesmo fazer com que sua hipótese seja aceita como válida. Então, a estrutura da redação Enem, por exemplo, ela trabalha com o texto dissertativo argumentativo, que é a tipologia textual cobrada de vocês na competência 2. Então, o que é tese? É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e apoiada em argumentos ao longo da redação. E os argumentos são as justificativas para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta: por quê em relação à tese defendida? Há algo para facilitar a exploração da sua tese é você explicar por que acontece, como acontece. E, para não ficar faltando nada no seu texto, é você colocar o seu posicionamento em relação àquele problema que você está apontando na sua redação. Você está argumentando, contextualizando sua tese e trazendo seu ponto de vista. O tópico frasal é a ideia central do seu argumento, aquilo que você acredita ser a situação-problema relacionada ao tema e que será o foco de discussão do parágrafo. Geralmente é apresentado por uma frase breve que sintetiza o seu pensamento sobre a situação. O tópico frasal, ele deve vir no início do D1, por exemplo, contextualizando sua tese, para que você não faça uma abordagem vaga sobre a ideia que será abordada no seu desenvolvimento. Então, o texto dissertativo argumentativo, ele possui características. Então, presença de uma tese, argumentos, comprovadores, conclusão e a norma padrão da língua. Então, espera-se que você tenha na introdução a apresentação do tema e exposição da tese. Haja na sua argumentação fundamentação, referências para a afirmação da tese, análise de fundamentos, relação entre a fundamentação e a tese exposta. E, na conclusão, resumir o argumento e repetir a tese proposta, soluções práticas detalhadas para o problema. Então, a base do seu texto é introdução, desenvolvimento, conclusão, embasado na argumentação e na tese. Primeira parte, a introdução. Na prática, o que é que você deve fazer? Apresentar um contexto inicial, inserir a ideia central, apontar o que o texto vai tratar no desenvolvimento. Trata-se de um adiantamento da explanação de determinada ideia, deixando em suspense maiores esclarecimentos e argumentações,
justamente porque visa provocar no leitor a expectativa e o desejo de se aprofundar na leitura. Então, na introdução, deve ter a sua tese e a ideia principal do texto, ou seja, o tema. Não esqueça de colocar na sua introdução um repertório contextualizado ao tema e à tese. E a parte 2, o desenvolvimento. Você deve definir o assunto, definir seu objetivo e escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado. É a parte encarregada pelo desdobramento da ideia central, corresponde à exposição dos argumentos que comprovam o ponto de vista contido na introdução. Pode existir mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, a gente costuma entender que, na redação, o ideal é que você tenha 2 desenvolvimentos, para que seja abordado no D1 a tese 1, no D2 a tese 2, para que você não fique sem ter o que falar no seu desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, você explica o que acontece, como acontece, por que acontece. No desenvolvimento, você deve recorrer às estratégias argumentativas. E o que são? São recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor, como exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos. Nada de trazer ideias ou argumentações vagas, que foi meu vizinho que falou, que eu ouvi numa conversa na fila da padaria, tá, gente? Aqui você precisa trazer argumentações que validem a sua tese, e aí que sejam argumentações de pessoas renomadas, de livros, fontes confiáveis. E aí a gente chega na conclusão. Na conclusão, eu costumo dizer aqui para os meus alunos que é a parte mais tranquila de se fazer quando a gente compreende todo o processo, os pilares da conclusão. Na conclusão do texto dissertativo argumentativo, é a retomada da ideia central para confirmá-la. É o resumo das ideias, dos argumentos apresentados e discutidos. Sugestões de soluções para a resolução da problemática abordada. O final de um texto dissertativo argumentativo pode ser produzido de 2 formas, enquanto síntese ou com proposta de solução. No caso da conclusão por síntese, o autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese. No caso da conclusão com proposta de solução, é necessário retomar os problemas discutidos na apresentação e propor intervenções que eliminem ou diminuam a questão problemática. Aqui, pessoal, na conclusão, e aí aqui é assunto para outra aula, na conclusão da redação Enem, nós temos 5 pilares. E aí, para quem quiser depois acompanhar, vou preparar uma aula sobre a conclusão. Acompanhe aqui no canal para ter uma ideia de como fazer a conclusão da redação modelo Enem. Aqui a explicação a conclusão é a parte final do teu texto. Na redação dissertativa argumentativa, você precisa concluir o texto, certo? Retomando a ideia ou trazendo uma proposta de intervenção. É importante, aí fique ligadinho aqui na dica, usar a norma padrão da língua portuguesa. Fundamentar os argumentos a partir de conhecimentos,
de diversas áreas. Apresentar domínio dos elementos de coesão e coerência da língua. Respeitar os direitos humanos estabelecidos na Declaração Universal redigida pela ONU. Quais elementos eu posso utilizar para impactar na minha redação e na construção de um bom texto? A frase, então pense direitinho no que você quer expor. A fragmentação, a sonoridade, o pronome relativo e a conjunção integrante que, a conjunção pois, o advérbio onde, a poluição gráfica, a generalização, lugares comuns, modismos, chavões, uso do imperativo, as marcas da oralidade, repetições, pleonasmos, o uso das aspas, o uso de etc., o vocabulário, simplicidade, dose adequada de adjetivos. Aqui é no sentido de eu sabendo estruturar a minha redação com o uso adequado desses itens, eu vou impactar, sim, positivamente na minha redação. E aqui eu concluo com vocês essa aula sobre texto dissertativo argumentativo. Você gostou dessa aula? Se inscreva aqui no canal e compartilha com alguém que também vai prestar Enem esse ano. Até mais!